A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, nós chegamos hoje ao 17º dia da nossa pequena catequese mariana, e nós estamos seguindo esse caminho que Nossa Senhora nos deu durante esse mês de maio. E ontem nós meditamos sobre a morte de Nossa Senhora, sobre a sua assunção aos céus. E hoje nós queremos iniciar a meditação sobre a devoção à Santíssima Virgem. Primeira parte, meditamos sobre a vida de Nossa Senhora e agora queremos meditar sobre a devoção a Nossa Senhora. E começamos falando exatamente das suas grandezas, porque a nossa devoção à Virgem Maria está fundada exatamente nas suas grandezas, que são admiráveis. E a primeira, de fato, a principal, é o fato da Virgem Maria ser a Theotokos, a Mãe de Deus. Está fundada na sua maternidade a nossa devoção, porque ser Mãe de Deus é ser uma criatura superior, não só a todos os seres criados, mas também superior a tudo aquilo que Deus poderia criar. São Boaventura diz que ser a mãe de Deus é a maior graça que Deus poderia conferir a uma simples criatura. E que Deus poderia até mesmo alargar o mundo e os céus que ele criou, mas seria impossível, né, que ele aumentasse a dignidade de sua mãe. Por isso, Mãe de Deus, né, esta palavra para nós é incompreensível. São Maximiliano diz que a palavra mãe até que ainda é incompreensível, mas Mãe de Deus, né, nós realmente não podemos sondar o coração de Deus para entender o quanto ele quis, né, com esta boa mãe. São Tomás de Aquino nos ensina que Deus, ele possuindo um poder absoluto, ele poderia criar as coisas mais belas e melhores do que ele criou, exceto três coisas. A primeira é a humanidade de nosso Senhor. Não existe nada mais perfeito do que a humanidade de nosso Senhor, porque está unida hipostaticamente ao Verbo de Deus, a divindade. Depois ele diz a Virgem Maria. Por ser a Mãe de Deus, não existe nenhuma criatura mais bela do que a Virgem, exatamente porque seria a Mãe de Deus. E em terceiro lugar, os céus. Ele diz a beatitude celeste, porque ela consiste no gozo da presença do próprio Deus. Portanto, não há nada de mais belo. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Nosso Senhor mesmo diz, eu vou, preparo uma morada dos céus, é o que há de mais belo, será para nós o gozo eterno, a alegria eterna. Portanto, essas três coisas, né, Deus, nosso Senhor, não poderia criar mais perfeitas do que ele criou. Jesus, a Virgem e o céu. Essa dignidade sublime de Nossa Senhora, de ser a Mãe de Deus, ela concede a Nossa Senhora uma relação muito profunda, muito íntima com a Santíssima Trindade. São Luís Maria Grião de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz, falando da relação da Santíssima Trindade com Nossa Senhora, ele diz que Deus Pai, ele não deu ao mundo o seu unigênito, Jesus, senão por meio de Nossa Senhora. E por mais ardentes que fossem, né, as súplicas dos patriarcas do Antigo Testamento, durante 4.000 anos, Deus, nosso Senhor, só deu Jesus por meio da Virgem. E só ela o teria merecido. Só ela teria encontrado graça diante de Deus, de São Luís, seja pela força das orações, como também pela grandeza das suas virtudes. Deus Pai, ele diz, para dar a Maria o poder de produzir o seu filho, deu a ela toda a fecundidade possível a uma criatura. Tanto quanto uma criatura poderia receber, Nossa Senhora recebe a fecundidade. São Luís diz que o Deus Filho, como um novo Adão, ele quis descer ao seio da Virgem Maria porque encontrou aí as suas delícias e como num paraíso terrestre, ele às escondidas realiza no seio da Virgem maravilhas da sua graça. Depois o Espírito Santo, ele diz que sendo estéril em Deus, em Nossa Senhora ele produz o seu fruto mais belo. Ou seja, toda a fecundidade do Espírito Santo
Espírito Santo desposa o coração da Virgem, né? E foi com ela, nela, por meio dela, que ele formou a obra-prima, que é o Verbo de Deus feito carne. E ele diz ainda, também esse Espírito Santo, por meio da Virgem, todos os dias formam aqueles que serão os predestinados, os membros do corpo de Cristo, os santos. Portanto, o Espírito Santo continua fecundando na Virgem a produção dos santos que irão ao céu. Por isso, a Santíssima Trindade cumula Nossa Senhora de graças incontáveis, todas as virtudes, os dons, os carismas do Espírito Santo possíveis de uma criatura receber, ele confere à Santíssima Virgem. São Tomás de Aquino diz que Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe de Deus e não há dúvida que Deus a tenha levado pela graça à altura correspondente a essa dignidade, porque Deus concede para nós os dons que são necessários para o cumprimento da nossa missão. Então, a quantidade de dons diz respeito à nossa missão. Para ser a mãe de Deus, Nossa Senhora precisava de dons quase infinitos, né? Porque São Tomás diz que Deus concedeu a ela esta graça quase ao infinito, porque o infinito só Deus possui. Portanto, esta dignidade da Virgem de ser mãe de Deus deu a ela profundas, maravilhosas grandezas. Segundo os autores espirituais, Nossa Senhora teria sido favorecida pelo menos com 12 privilégios, eles chamam. 12 graças particulares, graças especiais. A primeira delas foi exatamente a sua Imaculada Conceição, que hoje é um dogma de fé proclamado pela Igreja. Nós já meditamos isso em outro dia anterior à catequese, mediante a qual Nossa Senhora foi preservada do pecado original, porque convinha que a Mãe de Deus fosse isenta da mancha do pecado. Portanto, o primeiro privilégio da Virgem é ser imaculada, porque ela seria a Mãe de Deus. Depois os santos dizem, segundo privilégio, seria a plenitude das graças que ela recebeu no primeiro instante da sua existência, chamada de graça inicial, plenitude da graça inicial. Deus que é grandioso, que é generoso, ele cria Nossa Senhora sem nenhuma necessidade de criar, né? Mas ele faz porque ele quer. E ao criar, Deus decide conferir a ela, essa mera criatura, todos os seus privilégios. É uma graça particular para a Virgem. Já no primeiro instante, ela é plena de graça. E essa plenitude inicial, chegará à plenitude final da graça quando Nossa Senhora é assunta ao céu. O terceiro privilégio que Nossa Senhora recebeu de Deus foi a isenção de todo o pecado atual e de toda inclinação ao mal. Nós temos a purificação do pecado original lá no batismo, mas continuamos sujeitos ao pecado atual e à inclinação do pecado, chamada concupiscência. Nossa Senhora não experimentou nenhum tipo de má inclinação, nenhum tipo de concupiscência que pudesse levá-la ao pecado. Por isso, graças à fidelidade de Nossa Senhora, a Virgem Maria jamais cometeu a mínima imperfeição, não sequer pecado venial. Nossa Senhora jamais cometeu qualquer pecado. E, quarto privilégio, os santos dizem, Nossa Senhora foi fiel à graça que a preservou de toda imperfeição. De fato, isso é uma tese, seria possível a Nossa Senhora receber e rejeitar qualquer graça, mas Nossa Senhora foi inteiramente fiel à menor delas. A menor graça que Deus quis conferir, Nossa Senhora recebeu. E a menor das imperfeições, Nossa Senhora jamais teria praticado. O quinto privilégio seria exatamente o da sua maternidade divina. Deus é a sabedoria e ele, que faz tudo com a sua razão altíssima, ele quis, né, fazer nascer o seu filho por meio da Virgem. E ele faz a Virgem como esta obra-prima, é a vocação por excelência. A maternidade da Virgem é a mais alta e mais digna vocação que um ser humano poderia receber de Deus. Sexto privilégio é o privilégio da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Deus quis que Nossa Senhora fosse virgem, porque não é regra comum que a maternidade, não é, e a virgindade sejam compatíveis. Porque uma moça se torna mãe, ela deixa de ser virgem. A virgindade
Nosso Senhor quis, né, fazer ultrapassar, já que a virgindade não é só um estado físico, ela é, antes de tudo, corresponde a um estado de alma. A Virgem, Deus quis que Nossa Senhora, né, fosse elevada a esse grau mais perfeito, ser mãe e ser virgem ao mesmo tempo. E com isso poder oferecer a Deus, como ela fez. Nós meditamos lá, quando tinha 3 anos de idade, Nossa Senhora consagra a virgindade dela. E Nosso Senhor, permanecendo o voto da Virgem, dá a ela a graça da maternidade. Depois, o sétimo privilégio foi que esta conservação da virgindade também logrou a Nossa Senhora uma graça, que foi a de ter um parto, deu à luz a Jesus de modo milagroso e sem dor. Nossa Senhora teve um parto milagroso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus diz a Eva que ela daria à luz em dores de parto por conta do pecado. Nossa Senhora, sendo isenta do pecado, não precisava sentir as dores do parto ou mesmo perder a sua pureza virginal, né? E Nosso Senhor, então, concede para ela esta alegria, né? Ocorre sem dor e de modo milagroso, com júbilo, dizem os santos. O oitavo privilégio foi a morte santa de Nossa Senhora, que nós já vimos não foi causada nem pela doença, nem pela velhice ou qualquer outra coisa do corpo, mas simplesmente pelo amor. Tem um santo que diz que, não tendo mais para onde crescer em amor, Nossa Senhora então é levada ao céu para ser plenificada, porque todo o amor possível de uma criatura ela teria vivido e nessa terra, e por isso Nosso Senhor, já não tendo mais para onde fazê-la crescer, a toma para o céu. Por isso essa morte de Nossa Senhora, não é, a morte é fruto do pecado original. Nossa Senhora não precisou passar por isso. Nós já meditamos. Concebida sem o pecado original, a Virgem não precisa ver o seu corpo se corromper. Meditamos isso no dia que falamos da Assunção, da morte de Nossa Senhora. Por isso, a chamada dormição. Nossa Senhora dorme um doce sono e o Espírito a leva, Nosso Senhor vem e a leva com os santos anjos. O nono privilégio seria a incorruptibilidade do corpo de Nossa Senhora no túmulo. Já vimos também, Nossa Senhora não vê o seu corpo destruído ou corrompido pelos vermes, porque Nossa Senhora não cometeu pecado. E então Nosso Senhor vem e a leva consigo em corpo e alma e a transfigura. O décimo privilégio foi a ressurreição. Nós já também meditamos sobre isso. Depois de 3 dias, quando Nossa Senhora ressuscita e é assunta ao céu em corpo e alma, Nosso Senhor a leva. 11º privilégio foi a coroação de Nossa Senhora, depois de assunta ao céu, coroação como rainha dos anjos, dos santos, de todos os homens, né? Uma soberana de todo o céu e de toda a terra. E o 12º privilégio, enfim, a onipotência que Deus concede a Nossa Senhora, estabelecendo ela como dispensadora de todas as graças. E essa onipotência que a Igreja diz, onipotência suplicante, né? Que incessantemente roga e, ao mesmo tempo, tem poder na distribuição das graças. Esse privilégio, muito alto, sem dúvida, é um prêmio que Nossa Senhora recebe em favor de todos os seus filhos, que ela ainda deve cuidar. A Virgem, então, é quem dispensa as graças de Deus para nós que precisamos de salvação. São esses 12 chamados privilégios, grandezas de Nossa Senhora, que nos levam tanto a honrá-la, a venerá-la. E os frutos, né, que nós podemos colher desta meditação de hoje é exatamente este. Nós devemos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por todos os favores e esses tantos privilégios que Ele concedeu a Nossa Senhora, porque sendo criatura, Nossa Senhora é a mais alta pérola da nossa humanidade. Depois, nós devemos, por causa disso também, tributar a Nossa Senhora muita estima, muito amor, muita admiração, e redobrar para com ela a nossa confiança, porque na sua imensa bondade, Nossa Senhora, recebendo de Deus esta graça, pode derramá-la sobre nós e interceder por nós em todas as necessidades. Peçamos a Nosso Senhor mais uma vez a bênção da Virgem Maria. Hoje nós meditamos as grandezas de Nossa Senhora, os privilégios. Amanhã nós meditaremos sobre o culto devido a Nossa Senhora. Rezemos, ó doce Senhora minha,
Dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre, no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.